Bem-vindo ao Momento Arbitragem. No programa de hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre as atividades da SENCA, Comissão Especial de Mediação, Conciliação e Arbitragem do Conselho Federal da OAB. Vou entrevistar o secretário-geral. Fica aqui comigo. Começa agora o Momento Arbitragem. Muito obrigado por sua audiência. Sou Asdrubal Júnior. Aqui comigo hoje eu tenho um entrevistado muito especial, secretário-geral da SENCA, Comissão Especial de Mediação, Conciliação e Arbitragem do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Francisco Maia. Dr. Francisco Maia, muito obrigado por aceitar nos conceder essa entrevista. Estamos aqui no 4º SECMASC, o Seminário de Mediação, Conciliação e Arbitragem, realizado pela FECEMA, em Santa Catarina, Florianópolis. Aproveitei que ele veio dar uma palestra dando conta das atividades da comissão especial e falou muitas atividades muito importantes. E a gente vai conversar um pouquinho com ele para saber um pouquinho mais sobre essas atividades. Primeiramente, parabéns, doutor Francisco, pelo trabalho que a SENCA vem realizando, presidido pelo doutor Aldemar Mota, muito bem secretariado pelo senhor. E a gente sabe como é relevante para que a classe dos advogados possa permear cada vez mais no universo da mediação e arbitragem, que a OAB abrace essa causa e que ela compartilhe essas informações com a classe e interaja com as seccionais, com as subseções, incentivando para que cada vez mais o advogado se aproxime dos meios adequados de tratamento de conflito. Conta um pouquinho como estão essas atividades. Eu que agradeço, doutor Asdrubal, essa oportunidade. Eu queria apenas, como início, estender esses cumprimentos a todos os membros da nossa Comissão Nacional, a todos os presidentes seccionais, porque hoje nós temos falado por todos que nós formamos um time. Eu costumo brincar que uma andorinha só não faz verão. O trabalho é um trabalho colegiado, é um trabalho conjunto e é uma interação realmente de pessoas do bem que hoje querem que esses institutos que formam aquele conjunto dos meios extrajudiciais ou meios apropriados de resolução de conflitos possam chegar a todos os lares brasileiros, a todos os escritórios e principalmente a todos os advogados do país. E eu acho que nós não estamos fazendo nada mais, nada menos do que cumprir uma diretriz que o próprio presidente do Conselho Federal da OAB, Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho, publicamente se pronunciou numa entrevista às páginas amarelas da revista Veja, onde disse que o advogado tem que acreditar, investir na mediação, na conciliação e na arbitragem. Eu diria que os trabalhos hoje, eles estão divididos em 3 linhas. A primeira linha é na linha institucional, fazendo com que nós possamos divulgar esse meio, não só para o advogado, mas também para a sociedade. O segundo viés é o viés educacional. Nós estamos trabalhando em alguns projetos, como um que já foi concluído. Hoje nós disponibilizamos para quem quiser, para qualquer faculdade no Brasil, uma grade curricular padrão dessas disciplinas. Por exemplo, já temos um curso em DVD montado, que é um curso de sensibilização, não é um curso de formação ou capacitação, é um curso de sensibilização em arbitragem. Foi todo gravado na OAB do Rio de Janeiro, que nos disponibilizou o seu estúdio, e ele conta com palestras temáticas que foram realizadas. De grandes nomes. E não só isso, doutor Azul, mas eu acho que é importante registrar publicamente que todos esses grandes nomes da arbitragem brasileira se disponibilizaram a ir ao Rio sem custo algum, de forma voluntária, para apresentar o seu conhecimento, difundir, compartilhar o seu conhecimento. E o último viés, nós temos trabalhado em alguns assuntos pontuais que estão surgindo, como, por exemplo, havia uma interpretação do órgão especial do Conselho Federal de que o advogado não poderia emitir documento fiscal do seu escritório em trabalho de arbitragem, que não tem cabimento. Só para esclarecer isso aí, ou seja, o advogado
prestava um serviço de arbitragem não podia emitir a nota fiscal do escritório como serviço de arbitragem. E assim interpretava o órgão especial. E nós recorremos dessa decisão ao Pleno e conseguimos reverter. Hoje, o Conselho Federal entende que sim, o advogado pode emitir sim um documento fiscal do seu escritório por serviço de arbitragem. E eu já tratei sobre esse tema em um dos programas Momento Arbitragem, então se você quiser conferir, olha a lista dos nossos programas no nosso site momentoarbitragem.com.br ou no nosso canal do YouTube, Asdrubal Júnior, que você vai ver um programa todo dedicado para falar sobre essa decisão que o Conselho Federal emitiu e que é bastante importante para os escritórios de advocacia. Vamos fechar o parênteses e vamos seguir. Existe então um pacto agora nacional para que o advogado possa entender de resolver o problema sem judicializar esse problema. Esse também foi um momento muito importante da comissão dentro desse viés institucional. Na reunião realizada em Olinda, em dezembro de 2013, a Comissão Nacional, juntamente com o Colégio de Presidentes das Seccionais, aprovou a proposta de encaminhar ao Conselho Federal um pacto nacional da advocacia em prol das soluções extrajudiciais de conflito. Exatamente para que o advogado ele possa se inserir nesse mundo novo. E, concomitantemente, o estudante, aquele que está hoje cursando uma faculdade de direito, mude a sua forma de encarar o conflito. Eu particularmente brinco, e até isso já foi publicado pela OAB do Rio de Janeiro, numa oportunidade que eu tive também de conversar com os colegas de lá, que as nossas faculdades de direito são fábricas de pitbull. O rapaz ou a moça que está hoje estudando direito, ela já carrega, por exemplo, o vício de tratar o advogado da outra parte não como um colega, mas como ex-adverso. Quer dizer, já está embutido um espírito belicoso e não colaboracionista. Isso que nós pretendemos mudar. E eu acho que essa é uma visão moderna do que é fazer justiça, que não é sobrepor a sua ideia do adversário, mas buscar uma solução que procure atender às aspirações de todos. Né? Sem dúvida. E nunca é demais lembrar a frase de Rui Barbosa, que a justiça tardia não é sequer justa. E nesse momento que especula-se que o Brasil atingiu o estoque de 100 milhões de ações, literalmente eu faço minhas palavras do nosso presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Por mais que o magistrado trabalhe, por mais que as estatísticas indiquem que o judiciário brasileiro hoje tem a terceira maior produtividade do mundo, nós estamos literalmente, doutor Asdrubal, enxugando gelo. Não há como um magistrado que recebe 2.000 processos novos por ano, quando nós tivemos um aumento, desde a Constituição de 88, de 350 mil processos novos ao ano, para 28 milhões e 200 mil na última estatística do CNJ, referente a 2012, que representa um aumento de 80 vezes. Isso é humanamente impossível. Não há como nós tratarmos uma justiça dessa forma. Não tem como dar conta disso, e cada vez mais vai se fingir que se faz justiça. Exatamente. Porque aí os números vão premer cada vez mais a magistratura, eles vão querer dar conta desses números e cada vez mais vão fazer julgamentos que não são efetivos julgamentos, são apenas despachos, encaminhar o processo para frente ou encerrar o processo sem que propriamente ele esteja sentando para uma análise detida, uma reflexão profunda que cada caso merece ter, para que ele então, enfim, possa pronunciar aquilo que ele entende como justiça para aquela situação. Cada vez ele delega a assessoria, delega a seus assistentes, nem sempre tem condições de conferir, supervisionar isso, subscreve, por mais que se diga que não, a gente sabe que na prática é isso que acontece, subscreve decisões que não foi ele mesmo que elaborou e que estão sob a responsabilidade dele formal, mas que efetivamente não é isso que a sociedade espera, que o advogado espera,
que o cidadão precisa de que uma pessoa experiente e qualificada, que é o magistrado, possa emitir uma decisão vinda do seu coração, da sua reflexão e que efetivamente venha a entregar aquilo que se entende como justo. Então, infelizmente, uma demanda crescente torna isso impossível. Logo, eu acho que incentivar o caminho, esse pacto nacional é fundamental que se tenha adotado. E aí eu queria, para a gente encerrar o nosso programa, que você desse uma mensagem final para aquele que é advogado e que ainda não está tendo contato com esse mundo, está pensando em ter contato com a mediação e arbitragem, o que ele deve levar a considerar, além do tempo, de alguma vantagem que ele possa ter do seu ponto de vista econômico, mas o que ele tem que levar a considerar para poder chegar a conversar isso com a sua clientela e, naturalmente, propor um caminho extrajudicial para resolver o problema. Exatamente, eu acho que começa por aí. Primeiro, o advogado tem que se inteirar desses métodos. Nós ainda temos uma realidade que, nos grandes centros, a cultura já está se arraigando, a cultura já está se sedimentando e eu diria que bastante disseminada. Nós temos que permear isso, levar, capilarizar isso para as pequenas cidades, a todos os rincões do Brasil, enfim. Dessa forma, o advogado tem que mostrar ao cliente dele que existe outro caminho que não o judiciário. E principalmente, doutor Asdrubal, uma questão que nós queremos viabilizar através de uma proposta cujo projeto já está sendo finalizado, que é uma Semana Nacional da Conciliação, Mediação e Arbitragem promovido pela OAB, toda última semana do mês de agosto, que é o mês do advogado. De mostrar isso ao advogado e levar a ele essa mensagem, porque não é demérito nenhum o advogado pegar o telefone, ligar para o colega que representa a parte contrária. Que não é o adversário. Não é o adversário, ele é um colega que defende licitamente, legitimamente os interesses de uma outra parte. E nesse cenário, ele também sensibilizar o outro colega, mostrar a ele que nós podemos resolver aquilo não só pela via judicial. Como disse muito sabiamente o ministro Gilmar Mendes quando tomou posse à frente do Supremo Tribunal Federal, nós precisamos debelar a cultura judicialista que se enraizou fortemente na sociedade brasileira. E o advogado é o vetor dessa transformação. Concordo plenamente. Então, mais uma vez, agradeço profundamente, parabenizo a Comissão Especial de Mediação, Conciliação e Arbitragem do Conselho Federal, porque ela teve, inclusive, a virtude de conseguir sensibilizar as seccionais, que tínhamos poucas comissões nas seccionais Brasil afora, e hoje já são 22 comissões das seccionais, 20 estados já representados, sendo 2 estados com duas comissões. E isso é realmente algo que deve se buscar a plenitude, os 27 unidades da federação, mas já é um passo gigante que a gente está dando para aproximar o advogado desse meio, que a Ordem dos Advogados, abraçando essa ideia, é a sinalização efetiva de que a advocacia quer defender essa causa. A causa de que não precisamos levar tudo para o juiz resolver. Podemos resolver nós mesmos os nossos problemas, a sociedade civil pode resolver os seus problemas sem precisar da figura do Estado. Então, parabéns pelo trabalho que vem sendo desenvolvido e o Momento Arbitragem está à disposição da SENCA sempre que desejar. Muito obrigado. Contamos com essa colaboração. Claro. Então tá, você gostou do nosso programa? Então compartilha nas suas redes sociais e lembre-se, toda segunda e quinta você me encontra aqui no Momento Arbitragem. Um abraço e até o próximo programa.